Agora, eu acho que é uma outra questão importante, Ricardo. O que é procedimento? E o que é o atitudinal? Factual e conceitual, eu acho que isso já está bem definido. E existe uma questão, que a gente já discutiu sobre isso, sobre que fatos ou conceitos são importantes aprender na educação física. É importante aprender sobre as regras e sobre o número de jogadores e sobre os principais movimentos? É um conhecimento factual, um conhecimento conceitual. Mesma coisa dos professores. Então, vamos supor, na matemática, qual que é o procedimento? Ele fazer as contas, fazer exercício. Isso é um conhecimento de procedimento? Só isso já basta? Eu acho que existe essa confusão. E o atitudinal, eu acho pior ainda, porque o atitudinal ele acaba se resumindo a um atitudinal que beneficia a aula do professor. Então o professor pensa no atitudinal do aluno, que é ele respeitar a aula, respeitar os colegas, respeitar a escola. Então é um atitudinal que favorece a aula, o ambiente escolar, a sala de aula, favorece aquele ambiente. Então o que significa esse atitudinal? O que significa esse procedimental? E aí, a hora que a gente traz tudo isso para a discussão, vem uma importante reflexão sobre tudo isso num modelo por competências que a gente está vivendo hoje em dia. Então, o conhecimento procedimental é importante, mas não é a mesma coisa do saber fazer que o modelo por competências propõe. O saber fazer é diferente. Então, assim, os professores têm que começar a se apropriar do que seria um conhecimento procedimental, e aí, voltando ao que você falou, um conhecimento procedimental que empodera, que é significativo para o aluno, não um conhecimento procedimental de saber fazer uma manchete no vôlei. Muito professor pode interpretar que isso é um conhecimento procedimental, né? E a mesma coisa do atitudinal. Qual é a atitude que se espera desse aluno no mundo, não na minha aula? Exato. Né? Se ele age mal na minha aula, provavelmente ele age mal no mundo. Então, como que se transforma isso? Então, eu acho que existe uma questão importante que tem que se levantar nesse momento, para todos os professores de todas as áreas, que é o que é conhecimento procedimental e atitudinal, que tanto se fala, né? Que atitudes e valores a gente não é nenhuma novidade na escola, mas há tanto tempo se fala sobre isso, o que é e como ensinar e como avaliar. Você está colocando uma coisa importante, Vasco, na medida em que ainda a gente se depara com situações em que o conhecimento atitudinal ele é pouco valorizado no sentido de ser, não precisa avaliar o atitudinal, justamente por conta dessa confusão que se tem do atitudinal, né? O que é um conhecimento atitudinal? Ele é legal, ele não é legal, o aluno, né, é bonzinho, ele é educado. Muita gente confunde isso com condutas que são esperadas de uma outra parte de educação. Mas quando a gente está falando de conhecimento atitudinal, a gente está falando no que diz respeito ao que o aluno, como esse aluno muda o comportamento dele, muda a conduta dele com relação ao conhecimento que está sendo proposto. Então, como você falou agora, na própria BNCC é colocado isso de forma bem importante. E nas habilidades, inclusive. Né? Nas habilidades a gente encontra lá, se você analisar direito a habilidade, você consegue identificar uma dimensão atitudinal linkada com uma dimensão procedimental. Então o aluno vai experimentar um jogo para que ele possa respeitar as diferenças de desempenho entre os dois. Então ele vai jogar para que ele possa perceber que eu e você somos diferentes do ponto de vista motor, de desempenho. Você pode ter mais força. Você joga vôlei, você tem uma habilidade, você tem muito mais habilidade. Eu jogo vôlei, eu tenho outro tipo de característica. E isso deve ser valorizado e utilizado pelo professor para que você possa criar
instrumentos para avaliar isso. Né? Então, seja uma avaliação qualitativa desse conhecimento, mas ela é muito importante. Ela é muito importante.